Muito bem, gente. Estamos aqui para uma novidade no Rio Grande do Sul. Uma grande novidade que vai fazer com que muita gente consiga realizar seus sonhos de passar no Enem. Olha, tá difícil o negócio, tchê. Tem que estudar muito. São 2 dias de provas que deixam qualquer um com os nervos à flor da pele. Pô, agora sim, ó, num domingo, aí pula uma semana no outro domingo, tu passa praticamente aquela semana inteira, assim, né, esperando a outra prova, né? ceisqueprenem.com.br. Ó, pré-ENEM, fica com 2 ezinhos assim, tá? É lá que tu vai fazer a inscrição para o pré-ENEM, que é o mais maravilhoso desse estado. Vai contar com os professores mais interessantes, com videoaulas fantásticas que vão te levar à aprovação. Aquelas videoaulas que vão te ajudar a entender o conteúdo. Aqui vão ser resolvidas questões de vestibular, questões do Enem, tirando as dúvidas. O material, nem falo, o material é maravilhoso. Tá? Elaborado pelos professores do ceisqueprenem.com.br, você vai receber o material e vai poder acompanhar as aulas que serão fantásticas e vão te ajudar a aprovar, vão te ajudar a passar nestes concursos, não só no Enem, mas também no vestibular. E mais, eu digo mais, tem uma coisa a mais ainda que é interessante, que é o conhecimento que tu levará para a vida. Não é só para o concurso em si, conhecimento também para a vida. Vamos falar um pouquinho da prova de Química do Enem. Uma prova pesada, tem que estudar o conteúdo. É conteudista sim, tem muito conteúdo de Química. Separação de mistura sempre tem, é um assunto que aparece sempre na prova. Tem termoquímica, cinética química, equilíbrio químico. Tem todos aqueles assuntos que tu encontra naqueles livros didáticos de colégio, que tu viste no colégio também. Dani, mas e como é que é a contextualização dessas questões? As questões elas vêm normalmente com texto contextualizando, trazendo coisas mais modernas, coisas que estão por aí dentro da química, pesquisas, por exemplo, etc., e que vão aparecer nos textos da prova. Mas não quer dizer que não tenha química. Agora veja, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Um dos conteúdos que o pessoal tem uma certa dificuldade, mas depois que aprende, fica torcendo para cair em prova. É verdade. Por quê? Porque sabe que o concorrente vai ter dificuldade. Cálculos químicos. Só o nome já assusta. É porque a gente não está dizendo estequiometria, né? Quando diz estequiometria, aí o cara fica bambeando na perna, né? Cálculos químicos envolvem uma série de relações entre a matemática e a química. Vamos só ver um pouquinho dessa ideia dos cálculos químicos aqui. Eu fiz aqui o que eu chamo de o quadrado mágico das unidades. A partir desse quadrado mágico das unidades, a gente vai solucionar e resolver todos os problemas que envolvem cálculos químicos da prova do Enem. E vamos lá, hein? A prova tem 15 questões de química e nós temos muitas vezes 3 questões que vão envolver esse assunto. Dona, então é monte. É um monte, cara. É um monte, tu tem que se ligar, tá? Lá entra a coisa chamada mol. Lembra do mol? Lembro do mol. O mol. 1 mol de uma substância química corresponde à sua massa molar em gramas, que tu calcula lá usando os dados que vêm na prova do Enem. Mas se tu vais fazer uma prova de vestibular, Dona, eu vou fazer o PF. Vai fazer o PF, lá vem tabela periódica. Lá tu vais pegar a tabela periódica para tirar, então, os dados para calcular a massa molar. Por exemplo, 1 mol de água tem 18 gramas. É uma relação fixa. Sempre que tu tiver 18 gramas de água, tu tem 1 mol de água, ponto final. Então, 1 mol corresponde sempre a uma massa. Quando nós entramos no mundo nano, naquele mundo que a gente não enxerga átomos e moléculas, nós entramos no famoso número de Avogadro ou constante de Avogadro. Ou seja, 1 mol de uma substância química apresenta 6 vezes 10 na 23 partículas dessa substância. Se for o ferro, por exemplo, são átomos de ferro, mas se for a água, são moléculas de água. Então depende de quem é o formador daquela substância química.
Agora, Odoli, só um pouquinho. E se o cara for gasoso? Ah, se o cara for gasoso, lembra que o gasoso ele ocupa volume, né? Aqueles negócios lá de PV igual a nRT, tem na física também, né? E a gente tem que relacionar com a física também. Se tiver 1 mol de qualquer gás, na temperatura de 0 graus, 0 graus, e pressão de 1 atm, ele vai ocupar um volume chamado volume molar, que é o volume de 22,4 litros. E aqui se estabelece, então, uma relação entre as 4 unidades estequiométricas. Essas 4 unidades que aparecem lá na prova do Enem e que a gente tem que dar um jeito de saber. Para saber bem isso aí, o que tem que fazer? Ir lá escrever ceiscprenem.com.br, ter aula com o professor Odoni e estudar o quadrado mágico, porque é aqui que nós vamos solucionar os problemas de você. Um abraço! E até nosso próximo encontro.